Olá, amigas e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, todas muito bem-vindas. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do informativo 859 do Superior Tribunal de Justiça, nessa segunda parte do nosso vídeo, comentando os julgamentos a partir da folha da página 17. Se você está com o seu informativo aí na mão, se você está com o seu informativo aí no tablet, a partir dos julgamentos de direito civil. E o primeiro julgamento deles aqui, da terceira turma, trata de dois institutos, na verdade, são cara e coroa de uma mesma realidade, decorrente da boa-fé objetiva, da boa-fé, não é a boa-fé subjetiva ou boa-fé crença, mas a boa-fé objetiva na sua vertente comportamental. É a situação na qual você está no trânsito, suponhamos que você esteja no trânsito, e o carro da frente liga a seta para a esquerda, ou seja, ele está te dando uma informação de que adotará um comportamento, mas de repente ele dobra para a direita. Ele feriu a sua ele feriu a boa-fé comportamental ou a boa-fé objetiva no sentido de que ele objetivamente informou que ia tomar uma conduta e adotou outra. Isso é proscrito, vedado que ocorra nas relações entre pessoas, nas relações jurídicas e nas relações, aqui no caso, nas relações alimentícias, né? Havia uma pensão alimentícia nas relações aqui relacionadas ao direito de família. Então, a boa-fé comportamental, ela gera deveres, ela tem uma função interpretativa e ela gera deveres e ela cria institutos jurídicos relacionados a ela, como é o caso do Instituto Jurídico da Suprécio e como é o caso do Instituto Jurídico da Surrécio, que na verdade são duas faces, são cara e coroa de uma mesma realidade, de uma mesma de um mesmo instituto jurídico, ao fim e ao cabo, ok? Então, vamos estudá-los agora, tá? Vamos ler aqui o nosso informativo, né? O que é que diz aqui? É possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado, olha só, por prazo indeterminado. Na hipótese que o ex-marido, mesmo exonerado, optou, ou seja, ele já não tinha o dever jurídico de fazê-lo, mas ele optou voluntariamente por continuar realizando o pagamento de alimentos por duas décadas, por 20 anos, em razão da configuração dos institutos da Suprécio para o alimentante, que deixou de exercer seu direito de cessar os pagamentos, e da Surrécio para alimentada, diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-cônjuge. E aí, professor, isso aqui não é a prescrição, não, não é a Surrécio e a Suprécio, elas não são institutos ligados à prescrição extintiva da pretensão, nem à prescrição chamada de aquisitiva, que seria como o caso da uso capião, né? Não são institutos relacionados à aquisição de um direito, mas são institutos relacionados à interpretação das relações jurídicas permeada pelo Instituto da Boa-Fé Objetiva. O cidadão tinha dever de alimentos para com a sua ex-mulher. Em um determinado, esse dever de alimentos subsistiria até um determinado momento, só que chegou este determinado momento e ele não exerceu o direito que lhe cabia exercer, no sentido de suprimir este dever de alimentar. Ele continuou voluntariamente exercendo esse dever de alimentar por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Passados 20 anos daquele momento em que ele já poderia ter extinto esse direito, mas não o fez. Eu vou dar um exemplo aqui, para a gente não ficar aqui preso, porque você pode pensar, mas professor, eu não estudo direito de família, não é interessante para o concurso que eu estudo e tal. Vou dar um exemplo, que eu vi acontecer num condomínio onde eu morava. Eu morava num condomínio onde haviam duas vagas de garagem para cada condomínio, para cada unidade imobiliária. Em um determinado condomínio não tinha veículos e outro tinha três. Este outro que tinha três passou a estacionar o veículo dele na garagem deste outro condomínio. Ele passou a usar a garagem. Né? Colocou um dia o carro lá, ele estava viajando, passou-se o tempo, ele deixou o carro lá, era um carro que ele usava mais, um carro, uma espécie um fusquinha de coleção. Ele usava uma vez no mês. O carro ficou lá. Um ano, ficou assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E isso sempre com o conhecimento. Isso, no primeiro momento, não teve, talvez, o conhecimento do dono da vaga de garagem, mas no outro momento teve. Em determinado momento, o dono da vaga de garagem, que tolerou o uso sem nenhuma resistência, chegou para ele e disse: olha, a partir desse momento,
você vai ter que me pagar um aluguel por essa vaga de garagem. E eu quero receber os anos que se passaram. Ora, veja só, a boa-fé objetiva não comportaria um exercício de um direito como esse, porque, sucessivamente, de modo tolerante, ele permitiu que ele usasse a vaga de garagem, podendo chegar para ele e dizer, ó, tire o carro, mas nunca o fez, e ele mesmo assume que não fez, e tampouco cobrou aluguel. Ele pode até pedir dali para frente, né, que ele tire o carro ou passe a pagar o aluguel, mas ele não pode exigir o cumprimento de um dever que não foi exigido, acordado, quando ele tolerou aquela prática, tolerou aquele comportamento. E isso é muito comum em relações condominiais. Você não pode querer exigir de alguém algo que você exigiu por muito tempo e que você especificamente tolerou, podendo ter feito, a não ser que você comprove que não tinha como fazê-lo. Que não tinha como fazê-lo, né? Então, aqui surge a suprécio e a surrécio, né? Esses dois institutos. E aqui o informativo é muito interessante. Nesse caso, passados 20 anos, né? 20 anos, se considerou que a pensão deveria permanecer, que a pensão não poderia ser extinta, que ela deveria ficar por prazo indeterminado. Olha só, se aqui, a confiança, é muito interessante esse informativo, pessoal. Vocês me deem a licença de lê-lo, né? Vamos ler juntos aqui, tá? Isso aqui eu vou ler, porque isso aqui vale para muita coisa interessante. A confiança, no contexto das relações privadas, desempenha um papel fundamental ao assegurar a proteção qualificada ao comportamento humano, sendo expressão concreta da solidariedade social constitucionalmente albergada. E essa confiança impõe a todos o dever jurídico de não frustrar injustificamente as legítimas expectativas de terceiros. No âmbito das relações familiares, a noção de confiança deve ser especialmente protegida, de forma que as condutas contrárias à confiança serão também contrárias à boa-fé. A tutela da confiança assume relevância ética nas relações privadas ao proibir comportamentos contraditórios que ferem justamente a boa-fé objetiva e ao reconhecer efeitos decorrentes da inércia prolongada ou da prática constante. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu vou dar um exemplo aqui do Código Civil. Vamos dar aqui um exemplo do Código Civil, que não está aqui no informativo, mas um exemplo clássico de sala de aula. Artigo 330 do Código Civil, vou abrir aqui para vocês. Artigo 330. Esse é um exemplo que está positivado no Código de suprécio e de surrécio. Veja só, lugar do pagamento, né? Você vai acordar, você assumiu uma dívida com alguém, você acorda o lugar onde será paga essa dívida. Aí olha só, o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Então, se é adotada uma prática, né, que implica num adimplemento, um pagamento do contrato em um local diferente daquele acordado, e isso é feito de maneira reiterada, cria-se uma suprécio para um e uma surrécio para outro. Cria-se uma expectativa em torno deste devido cumprimento, né, e houve aqui, no caso, uma renúncia, né, de uma prerrogativa. Aqui é um exemplo clássico também de surrécio e de suprécio. Tá? Então, surrécio e suprécio. Tais figuras operam como um mecanismo de estabilização de expectativas, impedindo mudanças abruptas da conduta que contrariem a confiança depositada. Identifica-se a suprécio como a perda de determinada faculdade jurídica em razão do não exercício prolongado desse direito, o que leva ao seu esvaziamento. No caso do alimentante, houve uma suprécio, porque por mais de 20 anos ele não exerceu a prerrogativa que ele tinha de pedir a cessação dos alimentos, para deixar de prestar os alimentos. No caso aqui do artigo 330, a suprécio ocorre para o credor. O credor deixou de exigir que o pagamento do contrato ocorresse no local que havia sido previamente determinado em contrato, renunciando, portanto, pela prática reiterada de um comportamento e da estabilização dessa expectativa de que foi aceito aquele direito, né? Aquela prática, né? Em contrapartida, a surrécio consiste no surgimento de uma vantagem para determinada pessoa, justamente porque a outra parte deixou de exercer o direito ao qual fazia jus, tendo assim a expectativa de que esse direito não mais seria reivindicado futuramente. A suprécio aproxima-se, aí que ele vai fazer, né? A inércia prolongada, né, do credor de alimentos em promover a execução da pensão em débito pode gerar no devedor a legítima expectativa de que a prestação não é mais necessária,
conduzindo à estabilização da situação de inadimplemento. Em sentido diverso, mesmo exonerado, opta voluntariamente por continuar realizando os pagamentos, conduz ao alimentado a expectativa da continuidade da prestação, a qual pode tornar-se juridicamente relevante, especialmente diante da reiterada e sistemática manifestação de vontade. E aqui o que foi que aconteceu? Olha só. No caso, é incontroverso que as partes se encontram divorciadas há mais de 30 anos, tendo firmado acordo para pagamento de pensão pelo ex-marido e ex-esposa, correspondente a 5% dos seus rendimentos líquidos, além do pagamento de plano de saúde pelo prazo de 1 ano. Referido acordo foi homologado em 1993. 2 anos depois, a parte... O fato é que o fato de a esposa ter recebido pensão alimentícia por mais de 25 anos, no entanto, não demonstra sua inércia em retomar a independência financeira. Do contrário, a inércia do ex-marido em permanecer realizando os pagamentos mensais acordados por um período, mesmo que exonerado, provocou na alimentando a expectativa do direito de exoneração não seria mais por ele exercida, né? E aqui ele, ele deixa claro aqui também, sabe, alguns aspectos mais próprios do caso concreto, né? Que ela, a ex-esposa, teve que abdicar do seu trabalho em razão de mudança da família para a cidade de Petrópolis, em razão do trabalho do ex-marido, e depois, né? Ela é pessoa idosa, possui doença grave e se encontra impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho. O alimentante, por sua vez, oferece renda suficiente para permanecer cumprindo a obrigação constituída. Deve-se manter o pagamento de pensão alimentícia por prazo indeterminado. É um julgamento muito interessante, um julgamento de direito de família aqui muito interessante, e eu até gastei aqui um pouco mais de tempo com ele, porque ele realmente tomou bastante, tomou bastante espaço. É o julgamento aqui que tem mais comentários aqui no informativo. Agora nós vamos para o próximo. O próximo não é tão complexo. Aqui o caso é o seguinte: aqui tem um motorista de ônibus, não é? É isso mesmo? Se eu não me engano, sim, um motorista de ônibus que reivindicou condenação por danos morais em relação ao desastre de Brumadinho, aquele desastre terrível que aconteceu no Brasil. O STJ fixou algumas diretrizes aqui para dizer que o abalo psíquico, o abalo moral, ele precisa ser melhor provado, ou mais profundamente provado, do ponto do desconcertamento da psique do que simplesmente um transtorno na sua rotina ou na forma como você exerce o seu trabalho, né? E aqui o STJ disse o seguinte: para que se configure o dever de indenizar por danos morais em razão do rompimento da barragem em Brumadinho, a pessoa que se sentiu afetada pelo ocorrido deve comprovar concretamente a havido ofensa em caráter individual aos seus direitos de personalidade, mediante demonstração de abalo psíquico, perturbação emocional relevante ou sofrimento pessoal grave, não sendo suficiente a mera alegação de transtornos genéricos devido ao aumento do percurso de trabalho como motorista profissional e à precariedade das vias de acesso durante cerca de 2 meses. Ele alegou que, em virtude da tragédia, ele precisou fazer, como motorista de ônibus, percursos mais longos para chegar a locais onde ele fazia distâncias curtas e que essas estradas, naturalmente, eram precárias em relação às que ele costumava percorrer. O STJ disse: olha, isso não gera abalo moral, abalo psíquico, né? Ele precisaria, para especificamente, aqui acho que não se trata de danos materiais, tá? Se trata de danos morais. Danos materiais é outra diretriz, é outra história, mas danos morais era preciso demonstrar abalo psíquico, perturbação emocional relevante ou sofrimento pessoal grave, né? Tratamento psiquiátrico, tratamento médico, enfim, incapacidade, síndrome do pânico, essas coisas, né? E aqui não eram coisas até extremamente objetivas e concretas que não foram consideradas para a caracterização desse abalo psíquico, né? Ok? Vamos para o próximo. Esse aqui é um julgamento mais simples, né? Esse aqui também é um julgamento relacionado à boa-fé objetiva e está bastante conectado com os conceitos sobre os quais nós tratamos, né? De boa-fé comportamental, de criação de expectativas, né? De você estar dentro de uma relação, a coisa começa a se desenvolver de maneira natural e se estabilizar num determinado sentido, e o direito, né, ele quer essa estabilidade, ele deseja essa estabilidade, ele não quer tolerar solavancos ou mudanças repentinas que contrariam as expectativas que foram criadas e sedimentadas reiteradamente no seio de uma relação jurídica.
Basicamente, tudo que se disse aqui em relação ao primeiro julgamento se aplica. Que diz o seguinte, vejam só. A recusa da renovação de seguro individual após longo período de renovações automáticas é abusiva e ofende os princípios da boa-fé e da confiança. Então, tudo o que a gente falou, né, no julgamento anterior. Aqui também é um julgamento curto, eu vou ler alguns trechos. Né? No caso, o contrato de seguro de vida individual mantido pelo segurado foi cancelado de forma unilateral pela seguradora, após, pessoal, mais de 2 décadas de renovações sucessivas e automáticas. Isso aí entrou, a atitude, né, da renovação automática entrou na rotina do cidadão. Né? Então, enfim, é abusiva. Né? Aí ele menciona aqui algumas, alguns precedentes, mas basicamente aplica-se a questão relativa à boa-fé objetiva, à boa-fé comportamental de proteção de expectativas sobre as quais a gente falou no início deste vídeo. Vamos para o próximo. É interessante esse aqui que no informativo 858, no informativo anterior, no 857, nós temos vídeo aqui sobre isso, tá? É só você pesquisar aí no canal e nos acompanhar também. Tem um julgamento bem parecido, uma pessoa pública que foi vilipendiada moralmente e o STJ tratou de maneira semelhante, né? Diz o seguinte, o destaque desse precedente. A utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem invasão de sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável. No julgado anterior, tinha sido até não só a exploração da imagem, mas lá tinha sido veiculado que ele era réu num processo e que era ou que ele tinha sido condenado, e efetivamente tinha. E era um político, era uma pessoa política, tinha sido prefeito de uma grande cidade do Brasil, e ele efetivamente tinha sido condenado na ação. E simplesmente um adversário político dele foi a público e numa entrevista expôs esse fato, que era um fato real. E não houve o dever de indenização. Está no informativo do STJ, salvo melhor juízo 858, 857, você veja aí, a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, tá? Não temos um vídeo específico, mas a gente tem o comentário do informativo e do julgamento. Mas aqui, o STJ repete o seguinte: quando se trata de pessoa pública ou notória, a esfera de proteção dos direitos à personalidade é reduzida, considerando-se a primazia do controle da fiscalização de seus atos pela população. Isso é muito interessante, né? Dessa forma, matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos, ou ao menos verossímeis. É claro que se for mentira, se for fake news, como se diz, né? Mas não necessariamente incontroversos, ainda que deles constem manifestações severas, irônicas e piedosas por si só, não seja dano indenizável. Então, dizer que um determinado jogador, ou artista, ou atleta é preguiçoso, ou não está dando o melhor de si, ou está fazendo corpo mole num jogo, pode ser que o cidadão lá não goste desse tipo de comentário por parte de um especialista do esporte, um comentarista. Mas, pô, ele é um jogador, ele recebe, vive daquilo, aquela profissão dele, ele se expõe como atleta, e existe a função de comentarista. Só estou dando um exemplo, não é necessariamente aqui esse o exemplo dos autos, mas para vocês perceberem que a pessoa que se expõe, que é pública, ela tem ônus, né, decorrentes dos bônus que ela tem, né? É, é, então, no caso, considerando que o dano à imagem apura-se a partir das peculiaridades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade, a capa de revista que exige montagem de foto e autoridade pública com traje tipo de presidiário, por si só, não caracteriza dano à imagem indenizável. Aqui, até pode soar para a gente um pouco pesado, né? Tomar uma autoridade pública e colocá-la numa capa de revista com um traje de presidiário. Aí o STJ considerou aqui que sobre o aspecto da indenização por dano moral faz parte da discussão política ou da avaliação política, do comentário político, a forma como irá expor as suas matérias jornalísticas. Essa foi a consideração, a conclusão do STJ, né? Ok. Agora,
eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque são os comentários. O próximo julgamento é de direito penal e eu estou aqui na minha sistemática separando os julgamentos dos comentários informativos do Superior Tribunal de Justiça desse modo, separando em 3 blocos. Um primeiro bloco de repetitivos, julgamentos dos colegiados maiores, sessão, corte especial e os julgamentos de direito público. Depois eu faço o comentário de direito privado e depois o de direito penal para seguir essa sistemática. Eu vou encerrar aqui o nosso vídeo e vou iniciar um novo vídeo com um novo comentário aqui para os julgamentos a partir da página, para você não perder a nossa página, aqui no nosso grupo de estudo, aqui na nossa, tá a página 23, né? 23 de 30, se você está com o material impresso. Aqui no meu iPad está dando página 24. Acho que tem uma página a mais aqui do arquivo PDF que ele não conta na paginação. Mas enfim, a partir do julgamento da 5ª turma, dos julgamentos das turmas de direito penal, tá? Um grande abraço, acompanhe aí, eu não sei se eu vou subir o vídeo logo em seguida, quando você está assistindo, às vezes eu demoro um pouco para subir, porque às vezes eu não tenho tempo de gravar no mesmo dia, mas, e é por isso que é importante você se inscrever no canal, porque aí quando eu subir o vídeo, você já recebe, tá? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e bons estudos para vocês.